Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui para o nosso amado Evangelho, né? Para dar continuidade ao estudo do Evangelho integral, né? Que é o propósito desse ano. E que a gente possa, do nosso coração, fazer o nosso melhor. Tentar fazer no limite do tempo possível, né? Que não depende de nós, porque tem temas que as leituras são maiores, né? Então, primeiramente, agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, a nossa espiritualidade maior, para que a gente possa, Senhor, junto aos espíritos de luz, as equipes médicas da nossa casa espiritual, nos ajudar a manter a disciplina, o controle, a evangelização, que é o propósito do Evangelho do Senhor, para que nós façamos da melhor forma possível. A minha gratidão a toda a espiritualidade que nos assiste, nossos mentores de luz. Iremos já com a nossa leitura para que nós possamos ter mais aprendizado. E no finalzinho a gente faz as vibrações. Graças a Deus. Então, a autoridade da doutrina espírita, né, que é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Nosso irmão Israel fez a leitura até quando ele terminou aqui falando do remédio do mal, que também a doutrina, ela não é uma criação do homem, né? Que a doutrina, sim, é uma criação dos espíritos e não nossa. Por isso que todas essas diversidades de conhecimento abrangem o nosso planeta Terra, né? E dando continuidade à leitura, vamos seguindo. Cada espírito possui um nível de conhecimento e por isso está longe de possuir individualmente a verdade. Não é dado a todos conhecer certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua elevação moral e intelectual. E a maioria dos espíritos vulgares não sabem mais do que os homens. Pelo contrário, às vezes sabe até muito menos. Há entre os espíritos, como entre os homens, os arrogantes e os falsos sábios, que são aqueles que pensam saber o que na realidade ignoram e tomam suas próprias ideias como verdades. Existem também os espíritos de ordem mais elevadas, que já se encontram completamente desmaterializados e despojados das ideias e dos preconceitos. Então aqui nesse trechinho ele está falando assim, bem diversificado assim, que o conhecimento, o nível de conhecimento está longe da gente possuir a total verdadeira missão espiritual que temos a fazer, porque não é dado a nós essa verdade. E os ambiciosos que dizem saber muito não sabem de nada. E mesmo os espíritos inferiores também não sabem nada. São tudo perturbados, eles não têm o conhecimento da verdadeira verdade para estar falando as coisas aqui na Terra. Por isso existe essa perturbação e obsessões. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e que apresentam como nomes conhecidos para que suas fantasias sejam aceitas. Todas as revelações que não tragam ensinamento exclusivo da moral têm sempre um caráter individual, sem garantia de autenticidade, e, portanto, devem ser considerados como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-los e propagá-los levianamente como verdades absolutas. Aquilo que eu falei, né? Que não tem como. O que não é de Deus não tem boa conduta. E coisas erradas, negativas, só pode vir de um espírito inferior. Então eles usam isso para que a vaidade deles cresça, as pessoas se tornem um bom médium, fala que é um bom médium, mas está totalmente desequilibrado, e ele faz com que isso as pessoas acreditem. Então não acreditemos em falsos testemunhos, nos falsos profetas, porque o evangelho é muito verdadeiro, e a gente sabe que a verdade nos acalma, ela não nos deixa inseguro. O primeiro exame que se deve ser submetido, tudo que vem dos espíritos, é sem dúvida da razão. Assim, toda teoria que contrarie o bom senso, a lógica e os conhecimentos já adquiridos devem ser rejeitadas. Por mais respeitável que seja o autor da mensagem. Em muitos casos, esse exame é insuficiente e devido a pouco conhecimento de algumas pessoas e da tendência de muitos em considerar próprio a opinião suas como sendo a única e verdadeira. Quer dizer, o excesso da vaidade faz que tem médios aí que se acham tão conhecedores da doutrina, cheios de conhecimento, mas às vezes eles mesmos são obsediados e enganados, né? Nós somos também, né? Então nós temos que tomar cuidado e não aceitar a verdade de pessoas que se acham que elas sabem mais e conduzem, cegos conduzindo os cegos, né?
Os homens que não confiam na forma absoluta de si mesmo buscam parecer de um número maior de pessoas e procuram guiar-se pela opinião da maioria. E é dessa maneira que devemos proceder com relação aos espíritos, com os ensinamentos dos espíritos, uma vez que são eles mesmos que nos fornecem o meio de exercer o controle. Então, o que o controle dos espíritos falam? Que todos os sentimentos que nós pensamos, tudo que nos traz calma e paciência, é a razão da mensagem que a gente recebe. Se essa razão ela é útil, ela é cabível na nossa conduta de vida, são verdades do Senhor que conduz os espíritos até nós, e não as mentiras que o mundo propõe para nós. Quando os espíritos concordam entre si a respeito do que estão ensinando, fica mais fácil fazer um controle sobre a veracidade do que está sendo transmitido. Mas é preciso que esse controle ocorra em determinadas condições. A maneira menos segura para ter a garantia de que a comunicação é verdadeira acontece que quando um único médium pergunta a vários, e os espíritos sobre a mesma questão duvidosa. É evidente que se ele estiver sendo vítima de uma obsessão ou estiver em sintonia com o espírito enganador, esse espírito poderá lhe dizer a mesma coisa usando diferentes nomes. Também não existe garantia suficiente quando ocorre concordância sobre um determinado assunto. E assim, entre os médios, como de um centro espírita, eles podem estar por todos os lados sob a influência de um espírito mistificador. Quer dizer, então como que eu vou analisar se a conduta é verdadeira? Se o espírito está passando a mensagem, aí ele fala que a gente pode se juntar com uma comunicação de vários centros, vários lugares que se falam a mesma coisa. Pode ser definido sim, como uma verdade, mas também pode ser que não. Se de repente uma pessoa de um centro está tão obsediado, tão obsessivo, ele recebe a mesma mensagem de uma outra forma. Então isso faz com que a mensagem pode não ser verdadeira. Então toda cautela na comunicação espírita tem que ser avaliada com muita razão, com muita condição de sentimento, saber que ela não vem desvendar, como a gente fala assim, de segmento. Você fala assim, não, ele me falaram isso, eu vou fazer isso. Não, você vai ter a certeza que você pode se conduzir, que aquilo não vai prejudicar ninguém e nem a humanidade. Isso é a razão verdadeira que o Espírito dá. A única garantia que existe quanto aos ensinamentos do Espírito está na concordância das revelações recebidas em lugares diferentes, de maneira espontânea, por um grande número de médiuns estranhos entre si. É claro que não estamos tratando aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das comunicações que se referem aos princípios básicos da doutrina espírita. A experiência demonstra que, quando um ensinamento novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, em lugares diferentes e ao mesmo tempo de maneira idêntica, e não quanto à forma, menos quanto ao conteúdo. Se o espírito formular uma teoria baseada em suas próprias ideias e longe da verdade, podemos estar certos de que esta teoria ficará circunscrita a si mesmo e cairá diante da unanimidade das instruções vinda de todas as partes e de maneira idêntica, conforme já demonstrado pelos vários exemplos. É exatamente esta unanimidade que faz cair todas as teorias parciais que surgiram da origem do Espiritismo, a época em que cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes mesmo que as leis que regem a relação do mundo material e do mundo espiritual fossem conhecidas. Então, meus irmãos, essa revelação da doutrina da autenticidade é isso. É quando dá aquele sentimento de razão mesmo, de coisa certa, que os Espíritos do Senhor só vão nos mandar o que é bom para nós. Esta é a base na qual nos apoiamos para formular todos os princípios da doutrina espírita, ou seja, utilizar várias comunicações recebidas por diversos médiuns, em lugares diferentes, não havendo entre eles qualquer relacionamento. Não é pelo fato dos princípios de estarem de acordo com os nossos ideais que acreditamos ser verdadeiros,
mas sim pelo fato que eles tiverem a aprovação da maioria. Não colocamos, de modo algum, como árbitro supremo da verdade, e não dizemos a ninguém, acredita em tal coisa porque estamos te dizendo. A nossa opinião não passa de uma opinião pessoal e pode até ser falsa. Então olha como a nossa autenticidade da doutrina, para ver se os espíritos que nos comunicam, que nos dão a mensagem da clareza, tem que ser muito autêntico, muito verdadeiro. E mesmo com toda essa condição de se manifestar em vários lugares diferentes, não é totalmente verídico que uma pessoa fique falando para outra das suas verdades, sendo que cada um tem as suas verdades para viver. E com a conduta e a moldura da moldada, do nosso jeito de ser, nós sabemos das nossas afinidades espirituais. Se os espíritos que andam conosco são bons ou não. Porque se a gente anda certinho, direitinho, a gente pode também dar essa credibilidade nas nossas comunicações, mas a gente tem que avaliar bem. E quando a doutrina quer manifestar e mostrar pra gente que ela é verídica, aconteceu com Kardec. Foi lá, estudou, provou, criou todo esse Pentateuco para que a gente tivesse conhecimento dessa verdade, porque foram os espíritos que criaram. Então olha o trabalho que Kardec teve, e nós estamos aqui nesse trabalho junto, divulgando há tantos anos ainda, continuando, para que ainda existe muita mentira no meio da nossa doutrina. Porque somos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa. Não é porque um princípio nos foi ensinado que devemos tomá-lo por verdadeiro, mas porque ele teve concordância com a aprovação geral. Então a doutrina espírita nos é tão verídica que ele fala que não é porque a gente é espírita tem que concordar com tudo. Tem coisas que ainda a gente fala, nossa, será que é assim? Vamos dizer um pequeno detalhe rápido. Às vezes a pessoa, estou pagando por isso. Não, a gente está num processo de evolução se melhorando daquilo que nós negligenciamos. Porque a gente fica com a culpa e parece que dessa culpa a gente não sai do erro. Fica sempre se negando, é por causa do passado, é por causa disso. Não interessa, passou. Então essa culpa também traz uma negatividade e não deixa a gente evoluir para as verdades que surgem no caminho. Na posição em que nos encontramos, recebemos comunicações de aproximadamente 1000 centros espíritas sérios, espalhando pelos diversos pontos da Terra. Pensamos estar em condições de analisar os princípios sobre os quais concordamos e se estabelece. Esse tipo de observação é que nos tem guiado até hoje e que também nos guiará através dos novos campos do Espiritismo será chamado a explorar. Quer dizer, quando for tudo verídico, muitos espíritas entrarão em comunhão de verdade para propagar a boa nova que o Evangelho nos dá, sempre com verdades e nunca com mentira. Estudando atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do exterior, conhecemos a natureza toda especial das relações que existe uma tendência para se entrar em um novo caminho e que chegou o momento de dar passo à frente. Essas revelações, às vezes feitas com palavras veladas, passaram a ser sempre desapercebidas por aqueles que receberam. Muitos acreditam tê-las recebido de maneira exclusiva. Tomadas isoladamente, eles não teriam nenhum valor para nós, pois apenas a coincidência com outras revelações que lhes garante a seriedade. Quer dizer, quando tudo é partilhado com verdade, aí tem a serenidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada médium se lembrará de ter recebido instruções de mesmo conteúdo. E esse movimento geral de receber diversas mensagens provenientes de vários lugares é o que nos faz estudar para julgar a validade e publicar ou não os ensinamentos, sempre com assistência dos novos guias espirituais, dos nossos guias espirituais. É esse o controle universal que está a garantia da unidade futura do Espiritismo. É ele que anulará todas as teorias contraditórias. Daqui para frente, é esse o controle, que se encontrará a critério da verdade. O que determinou a aceitação do sucesso da doutrina formulada pelo Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns foi o fato de que, em toda parte, qualquer um pode receber diretamente dos Espíritos a confirmação dos ensinamentos que esses livros contêm. Se os Espíritos tivessem vindo de todos os lugares para contradizer esses livros, eles já teriam sido mudado há muito tempo o destino de todas as criações fantasiosas.
Nem mesmo o apoio da imprensa poderia salvá-los do naufrágio. Porém, mesmo sem contar com esse apoio, eles rapidamente abriram seus caminhos e avançaram com segurança. Isso ocorreu porque eles tiveram o apoio dos espíritos, cuja bondade compensou em muito as más vontades dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias que vieram dos espíritos ou dos homens, e que não puderam suportar a prova do controle universal, cujo poder é lícito contestar. Imaginemos que um espírito dite um livro, com um nome qualquer, usando comunicações falsas e agressivas, sem nenhuma autenticidade, somente com o propósito de desacreditar a doutrina espírita. Que influência poderia exercer esse livro se ele fosse discernido em todos os lugares pelos espíritos? Antes de alguém lançar uma teoria em seu nome, é preciso estar seguro da assistência dos espíritos. A distância entre as teorias de uma só pessoa e teoria de muitas equivale à distância que vai à unidade do infinito. O que poderão conseguir os argumentos dos difamadores sobre as opiniões das massas quando milhões de vozes amigas vindas do espaço e de todos os cantos do universo e do seio de cada família estão a contradizer os difamadores e confirmar os princípios espíritas com clareza? Então ele fala que tudo aquilo que é maldito, né, que a gente fala mal feito, né, isso ele cai por terra. Quando a coisa é boa, é do Senhor, ninguém consegue destruir. Por que os livros de Kardec foram queimados, né, na época lá? Queimaram, mas a doutrina espírita prevaleceu, porque são os espíritos de verdade, que vieram trazer um novo conhecimento e tirar o homem da prisão da ignorância, né? Então, o que é de mal não vai ser divulgado, ele se acaba por si só. A experiência sobre esse assunto já confirmou a teoria, já não confirmou a teoria, em que transformaram todas as publicações que deveriam destruir o espiritismo. Qual delas conseguiu, pelo menos, diminuir a marcha? Mesmo que a questão sendo séria, hoje não deu muita importância para essas publicações, porque cada um desses difamadores contou consigo mesmo e não com espíritos sérios. Não há dúvida que o princípio da concordância é uma grande garantia contra as alterações que, aceitas em proveito próprio, pretendessem induzir o espiritismo, apoderando-se dos seus conceitos e utilizando-se ao bel prazer. Quem quer que tente desviar a doutrina espírita do seu objetivo providencial, fracassaria pela simples razão de que os espíritos, pela universidade de seus ensinamentos, fariam cair sobre terra qualquer modificação que afastasse da verdade. Os espíritos não compactuam com o mal e com a mentira. De tudo isso resulta uma verdade fundamental, que é a seguinte: de todo aquele que quiser colocar contra as ideias estabelecidas e provadas pelo Espiritismo. Pode causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominará o conjunto de opiniões, e nem o presente e nem no futuro. Disso resulta também que a instrução dada pelos Espíritos são pontos da doutrina que ainda não foram elucidadas e não têm a força de lei. Enquanto permanece isolada, só devem ser aceitas com as reservas e os títulos de esclarecimento. Quer dizer, a gente não vai mais além daquilo que não podemos divulgar. Nós vamos além daquilo que nos trouxeram. E o que for além, logo mais a gente vai ter esse conhecimento. E não por vaidade e ambição própria de querer ser mais que os outros. Daí a necessidade de ter a maior prudência de publicações e de instruções, uma vez que, entendendo que elas devam ser publicadas, é importante apenas apresentá-las como opiniões individuais, mais ou menos prováveis de serem corretas e precisando sempre de uma confirmação. É preciso obter essa confirmação antes de apresentar o princípio como verdade absoluta, se não quisermos ser acusados de levianos e acreditarmos nas coisas sem examinar o fundo. Quer dizer, mesmo nas mensagens espirituais, intuições que recebemos, a gente não pode ficar falando, porque a gente tem que ter a certeza realmente se esse espírito é de luz e de compreensão que nos trouxe a verdade. Então, é cuidado, muito cuidado e muita cautela, irmãos, né, nessa conduta, que a gente ainda não estamos preparados para falar de muitas coisas que ainda não temos o saber. E nem teremos, né?
Os espíritos superiores procedem com extrema prudência e sabedoria. Quando é necessário fazer uma revelação, eles só abordam grandes questões da doutrina espírita, de forma lenta e gradual. Quando entendem que a inteligência do homem está apta para compreender as verdades de uma ordem mais elevada e quando as circunstâncias se encontram propícias para que uma nova ideia seja revelada. É por isso que, desse princípio, eles não disseram tudo e continuam sendo prudentes até hoje, não cedendo à impaciência dos apressados, que lhe querem colher os frutos antes de estarem maduros. Portanto, é inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para que as coisas aconteçam. O espiritismo verdadeiramente sério ignoram pelo apelo, enquanto que os espíritos levianos, não se terem nenhum compromisso com a verdade, dispõem a responder tudo. Quer dizer, são charlatões que fazem as vontades das pessoas que querem ir lá, né? Fala pra mim o que vai acontecer comigo, o que eu fiz, né? Você não tem que procurar nada. Acredita na bondade de Deus e segue no seu caminho, que as verdades aparecerão. É por esta razão que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios expostos aqui acima são o resultado absoluto de uma teoria pessoal, mas a consequência natural das condições em que o espírito se manifestam, é evidente concluir que, se um espírito diz uma coisa em um lugar, enquanto milhões dizem o contrário em outro lugar, a verdade não pode estar com aquele que ficou sozinho. Ora, seria tão ilógico da parte dos espíritos como da parte dos homens alguém pretender ter a razão contra todos. Quando os espíritos verdadeiros sábios não se acham suficientemente esclarecidos sobre a questão polêmica, nunca se existam de maneira definitiva a afirmar e abordá-lo apenas pelo seu ponto de vista. É eles mesmos que aconselham e aguardam uma confirmação. Por mais grandiosa e bela e justa que seja a ideia, é impossível que ela reúna desde o início todas as opiniões ao seu favor. As divergências que surgem ao redor da nova ideia são as consequências inevitáveis do movimento que ela desencadeia. Elas são necessárias para melhor ressaltar a verdade e é útil para que elas concordem com o início do movimento, para que as ideias falsas não sejam postas de lado o mais rápido possível. Os espíritas têm algum temor por conta disso e devem tranquilizar-se por todas as pretensões isoladas que cairão diante do grande e poderoso critério de concordância universal. Quer dizer, se caminhamos com a verdade, não precisamos ficar inseguros, né? Esperar que a doutrina também nos ajude a fazer o que é certo e não fazer com que os homens nos conduzam com a verdade deles, porque tem um Criador imenso, uma universidade de espíritos nos acompanhando para nós divulgarmos a verdade. Não será pela opinião de um homem que se estabelece a união, mas sim pela unanimidade dos espíritos. Não será um homem, muito menos ou qualquer outro, que fundará a ortodoxa espírita, ou seja, uma doutrina pronta e acabada. Não, ela necessita receber novos conhecimentos. Tampouco será um espírito vindo a impor a quem quer que seja. Quer dizer, os espíritos, a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, que ela vai estar sempre evoluindo. Então ela nunca vai ter uma regra de conduta como temos em todas as outras religiões, que tem isso e aquilo. A doutrina tem a verdade, sempre a verdade fundada pelos espíritos, que é o caminho que nós temos que seguir. E não criar dogmas de, vou formar o centro para isso, fazer pedestais, criar certos tipos de ortodoxia que não pertence à doutrina. Ela é livre, desimpedida e só trabalha com a progressão espiritual. A união será estabelecida com os espíritos se a comunicação toda da terra sobre as ordens de Deus. Este caráter essencial da doutrina espírita esta é a sua força na sua autoridade, pois Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Foi por isso que ele não colocou na responsabilidade sobre cabeça frágil de um único homem, né? De só um ser direcionado pela doutrina espírita, todos podemos seguir. E diante desse progresso,
diante de todo esse poderoso tribunal de sabedoria, de todas as oposições e pretensões de supremacia individual serão desfeitas, porque esse tribunal desconhece os círculos sociais interesseiros, as rivalidades, os invejosos, as seitas e as vaidades patrióticas. Eu mesmo destruiria, se quisesse destruir seus decretos soberanos por minhas próprias ideias. Apenas se resolverá todas as questões que não forem esclarecidas e vai calar com dissidências e dar a razão ao que tem. Diante desse grandioso acordo entre os espíritos superiores e o que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água, porque que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. Quer dizer, os espíritos vão falar muito mais do que a gente imagina, né? Que isso vai ser muito mais grandioso perante a bondade do Criador por tudo que nós já vivenciamos aqui. Então, aqui no finalzinho, para concluir, a gente vem. O juiz supremo é sempre o conjunto da opinião de todos os espíritos superiores, pois é a opinião deles que tem o valor da última instância. Essa opinião é a forma de partir da reunião de todas as opiniões individuais. Todo conceito que é verdadeiro tem apenas um peso relativo na balança, e todo aquele que é falso não pode se sobrepor aos demais. Nada mais. Nessa imensa assembleia, as individualidades se desaparecem, o que constitui uma nova derrota para a vaidade do homem orgulhoso. Este conjunto harmonioso já se desenha em séculos e não passará sem que ele resplandeça todo o seu brilho, de todo modo a eliminar todas as incertezas. Daqui para frente, os espíritos importantes receberão a missão de fazerem ouvir, reunindo os homens sobre uma mesma bandeira, desde que esse campo esteja suficientemente preparado. E enquanto isso, aquele que estiver indeciso entre os dois sistemas opostos poderá observar o sentido e estar caminhando em opinião geral. Essa observação será indicação segura, será e apontará o caminho para onde a maioria está indo. Os espíritos que se comunicam em diversos pontos da Terra, indicará também dos quais os dois sistemas prevalecerá. Então, meus irmãos, nessa conclusão do segundo item do nosso Evangelho, que fala da autoridade da doutrina e o controle universal dos ensinamentos, resumindo, é a verdade. É a verdade e a autenticidade dos espíritos. Que nós não devemos deixar-se ser enganado pelos homens do mundo, por charlatanismo, por pessoas que dizem que sabe tudo. Vamos ouvir a voz dos espíritos confiantes na nossa conduta, na nossa evolução moral e espiritual, que a gente vai ter esse segmento. E quando tudo tiver que chegar para nós conhecer, a doutrina está pronta para nos mostrar. E não a gente ficar buscando em outros caminhos que não são da espiritualidade. Porque vai vir sim, como o Chico Xavier nos falou, toca de lá para cá e daqui a gente vai conduzir com as nossas ferramentas de retidão, de sabedoria e acreditar que os espíritos do bem só vai fazer o que é bom. E o que nos leva ao caminho errado é a condição humana e a nossa falta de sabedoria. E o novo tema vai para a nossa irmã Edilane, que vai ser as notas históricas, que ela vai nos apresentar no Evangelho seguinte. E assim vamos até o fim nessa jornada de amor com o nosso conteúdo de evangelização. E agora a nossa vibração maior, de gratidão à espiritualidade maior, aos mentores da nossa casa espírita, a fluidificação das águas, que nesse processo de amor e aprendizado do Evangelho possamos, Senhor, cada vez mais abrir os nossos sentimentos para a evangelização espiritual, que dá libertação para todos os seres caminhar com verdades e não ficar na ignorância do saber de uma pessoa, que dá para todos nós conhecer esses mistérios divinos, que nós podemos seguir com bastante clareza e abnegação, gratidão, que a espiritualidade maior, nossos mentores, Mãe Genoveva, com suas correntes de anjos, toda a espiritualidade conduz o nosso planeta para a sabedoria, para a cura, para o socorro do planeta, das enfermidades, para as pessoas nos leitos de dor, para toda a nossa humanidade, Senhor, pondo esse conjunto integral, porque o nosso tempo está sendo limitado, porque as leituras estão sendo um pouquinho compridas, mas Deus sabe de toda a limitação e que nessa conclusão de
Penso para toda a nossa humanidade, todos conheçam e recebam o afeto, o amor e as bênçãos que vêm da espiritualidade maior. Que assim seja e graças a Deus. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade. Graças a Deus e graças a Deus e gratidão aos Espíritos que nos acompanham para esse momento de evangelização, de amor e caridade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade. E vamos junto nesse amor divino. Graças a Deus.